todo ser humano que sabe onde quer chegar, que tem um sonho claro, uma meta clara, definida, ela bem direcionada, ela é imparável. Partners on Demand. Fala galera do Pod, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Partners on Demand, o podcast onde você tem um gostinho aí de tudo que acontece aqui dentro do ecossistema do Partners, aí da sua casa, do seu escritório ou de onde você preferir, né? O Partners é um ecossistema de negócios digitais, a gente acredita muito no poder das conexões, do empreendedorismo colaborativo. E aqui no Pod a gente busca trazer empreendedores, pessoas que a gente acha que pode com certeza contribuir aí para você que ainda não faz parte do ecossistema ou que já faz, já é um partner oficialmente. E bom, ao longo dessa temporada a gente tem convidado aqui diversos participantes, pessoas, já vieram fundadores de empresas globais, já vieram muita gente incrível e hoje tem uma convidada que a gente estava muito empolgado em trazer logo que a gente conheceu, porque ela vai pegar numa dor aí que eu tenho certeza que você sofre aí no seu negócio. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, querido. Uma honra estar aqui com vocês, viu? O prazer é todo nosso. Ana é uma grande vendedora, né? E, poxa, já conquistou muita coisa legal que ela vai contar ao longo do papo. Eu acho que a gente pode começar até por aí, Ana. Assim, para quem ainda não te conhece, para quem quer entender um pouquinho do seu trabalho, acho que é legal a gente entrar na sua trajetória, ouvir um pouquinho, Sim. E aí a gente vai abrindo uns pop-ups aí ao longo do papo. Tá. Então, sou mineiro, sotaque... Já entrega, né? Entrega facilmente. E eu sou aquela empreendedora nata, uma vendedora nata, porque eu gosto de gente. E vendas tem que ser para pessoas que gostam de comunicar, gostam de gente, não é isso? E isso aconteceu naturalmente muito cedo. Legal. E como eu nasci num lar simples e as coisas eram mais regradas, já vendi revista, cosméticos, quando a senhora foi oferecer para minha mãe. Legal. E aí eu falei, deixa eu vender para eu poder comprar os produtos. Assim começou a história. Isso lá em BH? Lá em BH. Faz quantos anos que você está aqui em São Paulo? 1 ano e 4 meses só. Entendi. É muito recente. Toda a minha história foi em Belo Horizonte. Legal. Bom, aí trabalhei no jardim de infância, muito jovem. Depois eu fui para uma joalheria, onde eu me tornei a melhor vendedora de todas as lojas. Legal. Por isso até Ana Diamante, porque era meio que a Ana Carvão. Eu entrei sem orelha furada, família simples, casei grávida com 16 anos, né? Fui morar com sogra. Entendi. Não sei se eu te contei, já lavei roupa para fora. Já vendi salgado no ônibus, já fui ajudante pedreiro para o meu próprio barracão. Caramba, vendeu tudo que é coisa, então. E aí, na joalheria, eu lembro que o primeiro mês de loja, a meta era 30 mil, isso há muitos anos atrás. Sim. E eu sozinha vendi 33 mil reais. Que legal, que legal. E a outra vendedora vendeu 8 mil. E o que chama atenção, acho que pode contribuir para o pessoal? A gerente dessa loja, ela tinha muita insegurança comigo, porque eu tinha me destacado num determinado ponto da empresa com vendas também, e o pai dela me convidou para ser uma vendedora da joalheria e colocou a filha para gerenciar. E aí ela me olhou e falou, gente, por que meu pai pôs esse pé rapado aqui? Meu Deus! Então, todo cliente que entrava, ela colava em mim, com medo de eu perder a venda. Entendi. Só que loja nova em shopping sempre vem gente e tinha a hora que eu tinha o meu momento ali com a pessoa. Bom, e aí eu acho que a primeira dica é o seguinte, eu sempre olhei a pessoa que está na minha frente como única. Eu vivo aquela pessoa ali. Legal. Entendeu? E vendas é isso. Vendas, para a pessoa comprar na mão de qualquer vendedor, primeiro ele tem que gostar de você. Eu só estou aqui agora porque, de certa forma, quando a gente se conheceu no meu espaço de eventos, eu soube me vender. Concorda? Perfeito, perfeito. Aí vocês falaram, a Ana pode contribuir no podcast. E aqui estamos. Né? Então, assim, isso é a essência do meu sucesso. Que legal, que legal. Porque depois da joalheria eu tive a oportunidade na Prudential, que é uma das maiores seguradoras do mundo, e eu entrei versão Ana Carvão.
usando um terno de R$5 comprado no quilo. O narizinho ainda era do papai e a orelha também. Bem, né? Aquela vida sofrida ali e tal. Para vender seguro de vida no ano de 2000 que ninguém quer comprar até hoje. Então, ali começou o processo de lapidação bem intenso para chegar aí a ser chamada de Ana Diamante. Legal. Eu sou chamada de Ana Diamante, não foi eu que criei esse nome. O que eu fiz? Quando eu virei gerente, eu coloquei o nome da minha equipe de vendas, que eu tinha que montar, de Diamante. Porque eu sou apaixonada com a transformação do carvão. Como que pode, na natureza, Deus criar isso? O carvão, depois de muita pressão ali, ele se torna um diamante, né? Que é a pedra mais dura do mundo, sabe? Ela não risca, só um outro diamante risca. Sim. Nenhuma outra pedra, safira, nada vai riscar um diamante. Então, eu acho incrível. E com o sucesso da minha equipe, depois do 4º, 5º campeonato, as pessoas começaram a me chamar de Ana Paula Diamante. Meu nome é Ana Paula. Sim. A princípio eu achava estranho, depois eu acostumei e criei o Instagram Ana Diamante 10 oficial. Se apossou do nome, foi e pegou, entendi. E aí, olha só, vamos lá. Isso eu acho interessante aí para as pessoas refletirem. Porque em tudo quanto é lugar, você vai encontrar bons vendedores que vão ensinar técnicas, estratégias. Inclusive, em final de agosto, eu vou fazer um curso desse lá no meu espaço. Vai ser o meu primeiro. Só que a essência do sucesso na venda, ela vem antes de qualquer técnica. Ela vem de um ser humano se interessar verdadeiramente pelo ser humano que está na frente. E querer, tipo assim, resolver o problema dele. Você concorda com isso? Não é todo que vocês estão aqui com 3 anos nesse porte. Sim. Cada cliente para vocês... A gente sempre fala que as pessoas não sabem com que você, não se importam com o que você sabe, até que elas saibam que você se importa com elas. Exatamente. Essa é a essência. Perfeito. E lá naquele início, quando você foi entrar nessa primeira loja como vendedora, você já sentia assim que, poxa, eu sou vendedora? Ou foi assim, pô, surgiu uma oportunidade aqui como vendedora, eu vou aqui, vou me arriscar? Como é que teve esse momento de virada de chave na sua cabeça que você pensou, poxa, eu sou uma baita de uma vendedora? E aí você assumiu esse desafio? Eu acho que isso foi muito natural, porque eu comecei a vender com 7 anos de idade. Você já era um pouco mais extrovertida, digamos assim, de lidar com as pessoas, mesmo com 7 anos. Minha primeira conquista material foi com 7 anos de idade, fruto do meu trabalho com vendas. Legal. E foi uma coisa para brincar, não foi por necessidade. Apesar de vir de uma família simples, estava tudo ok. Entendi. Dentro do padrão que a gente tinha. Então, eu sempre fui curiosa, sempre gosto de ver as coisas acontecendo. Eu sempre fui do movimento. E o vendedor ele tem que gostar do movimento, né? Gostar de gente. Porque tem que ir atrás e fazer acontecer. E na joalheria foi interessante porque eu vi que a gente podia vender qualquer produto. Olha, eu já tinha vendido mel e própolis, calcinha e sutiã, perfume, antes de chegar na joalheria. Deixa eu ver o que mais. Meu Deus, eu vendi muitas coisas. Calça jeans, porque eu costurava também. Aí eu fazia camisa social e vendia o pacote, né? O combo ali pro cliente masculino. Eu sempre fui assim, empreendedora. Sempre foi vendedora. Legal. E você, apesar de você sempre ter lidado com vendas e tudo mais, e me parece que foi algo meio que natural ali para você, mas chegou um momento que você precisou, entre aspas, se profissionalizar também como vendedora, né? Então, assim, não só ir pelo lado natural, mas buscar técnicas, se aprofundar um pouco mais. Em que momento que essa necessidade surgiu? Foi quando você foi para a Prudential? Não, ou antes disso? Antes. Antes, na joalheria, eles deram oportunidades de cursos pra gente. Eu sempre gostei muito de estudar. Entendi. Né, e ver que tem coisas que fazem muito sentido, então eu aplicava isso. Então, baixar o tom de voz, né, falar o nome do cliente, tudo isso ali eu fui melhorando. E na Prudential teve um treinamento excepcional, todo mundo sabe disso, né, que é uma empresa que treina muito bem. Uma referência, né? E é interessante que quando eu me tornei gerente, aos 25 anos de idade, pelo sucesso que eu tive com as vendas do seguro,
eu cheguei a contratar na minha equipe engenheiros, advogados, fonoaudiólogos, pessoas que não eram da área comercial. E formei um batalhão de gente que teve um resultado espetacular, até comentei com você, né? Mais de 300 milionários aí na minha equipe, com venda de seguro. E essas pessoas foram formadas, sabe? Elas não era dom. Elas foram direcionadas e ali elas se descobriram um grande profissional na arte da persuasão e nas vendas. Você levou muito... Venda no fim do dia é técnica, né? Assim, então... poxa, eu, por exemplo, conheço pessoas que são gagas e são baitas vendedores, né? Então, no fim do dia, venda é técnica, é algo que você consegue ensinar. Claro que se a pessoa ela já tem um jeito um pouco mais, como você mencionou, algo meio que natural dela, já lida muito bem com as pessoas, contribui. Sim. Né? Agora, a pessoa pode ser uma pessoa tímida e entende muito bem as técnicas e consegue vender bastante. Com certeza. É lógico que o tímido, ele tende a ter um resultado menor, porque na hora da prospecção, da ação, da tentativa de algo mais, às vezes ele fica sem graça. O que é o mais descolado, ele já vai de uma forma mais natural. Entendi. Por isso, assim, que eu falo, eu tenho quase 100 mil horas na atividade de recrutamento de pessoas. Tony Robbins, eu fiz alguns cursos dele fora do país. O Tony fala que com 10 mil horas você se torna mestre no que você faz. Sim. Imagina 100 mil horas. Né? Então, e aí o que eu vi? Eu vi que o segredo para ter uma equipe com alta performance está no recrutamento, não está no treinamento da venda. Entendi. E o que exatamente no recrutamento? Aí é que tá. São vários pontos para encontrar um diamante. Mas tem um ponto que eu até falei com o Guilherme Benchimol quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele fez essa pergunta, que é o seguinte: uma pessoa que sabe onde quer chegar, todo ser humano que sabe onde quer chegar, que tem um sonho claro, uma meta clara, definida, ela bem direcionada, ela é imparável. Principalmente se esse objetivo envolve valores emocionais, valores familiares. Entende? Vou te dar um exemplo. Quando eu fui contratada com 24 anos, me perguntaram: Ana, você tem algum sonho? Eu falei: tenho, com 35 anos eu quero estar bem de vida. Na visão Ana Carvão, que era a minha realidade, era o quê? Ter um apartamento na cidade, um carro e um sítio, que eu amo receber. Eu amo a família unida, entendeu? Com 36 anos, eu cantei os parabéns dentro do meu sítio. Sem porta e sem janela, porque era uma construção de quase 900 metros, não deu tempo para ficar pronto. Que aí eu já estava no processo de conquistas e evolução financeira, né? Então, o que acontece? Não era um sítio para mim, era para minha família. E quando eu tive um episódio que eu vi que o cara estava me roubando lá na obra e tal, e eu tive que entrar na obra para fazer acontecer, eu falei: meu Deus, isso é muito difícil administrar a empresa, né? Minha equipe com essa obra e tal, vontade de desistir. Eu pensava na minha mãe, dentro da banheira de hidromassagem, que eu coloquei lá aquelas banheiras gigantes. E aí aquilo me dava força para eu falar: não vou desistir não, vai ser muito legal ver isso. Legal. Então, um primeiro critério, um fator interessante de você olhar quando for recrutar um comercial se ele tem os seus sonhos bem definidos e se esses sonhos estiverem atrelados a valores emocionais, contribui ainda mais. Ainda mais. Perfeito. O que mais que é interessante de você olhar no recrutamento? Olha, conduta passada prevê conduta futura. Então, uma pessoa que já fez algo positivo, já teve o sucesso lá atrás, mesmo que pequenos sucessos, às vezes é um sucesso no mundo dela, que era o meu caso. No meu mundo, eu era a melhor vendedora de todas as lojas. Pô, legal, não é isso? Eram 4 lojas, vários vendedores. Então, essa pessoa tende, com um bom treinamento, com desenvolvimento de técnica, com um bom líder direcionando, essa pessoa tende a replicar isso aqui num terreno mais fértil, vamos dizer assim. Então, eu procurava pessoas que já tinham tido evidências claras de sucesso, tanto profissional quanto de conquistas materiais, que não deixa de ser uma evidência, né?
Então, acho que isso é muito legal também para você olhar numa equipe. E o sorriso, uma pessoa que é um sorriso que ilumina a sala. Perfeito. Que não tem nada a ver com beleza. Não. Tenho certeza que eu vi muita gente. São quantos aqui dentro? Ixi, no total? Acompanhando todos, mais de 300 pessoas. Olha isso. Eu tenho certeza que tem sorrisos por aqui que iluminam a sala que não é o mais bonito. Mas que na hora que a pessoa está perto, te dá uma coisa boa. Sim. Né? E o cliente, ele sente isso. Perfeito. Isso é um ponto, acho que o dia a dia ele já é tão pesado que se você não tiver com pessoas que você gosta e se dá bem, eu acho que não sei se vale a pena, né? Eu não tenho tantas horas de experiência com recrutamento como você falou, mas uma coisa que todas as vezes que eu precisei recrutar, um ponto que eu sempre mencionei se eu entro nessa entrevista e a pessoa está sorrindo, para mim já ganha um pontinho ali, né? Porque realmente faz diferença, principalmente quando você tem uma empresa que é um serviço de prestação de serviço, lida direto com o cliente, acho que não tem como, né? Assim, acho que, querendo ou não, a pessoa que vai estar ali na ponta, ela se torna também a imagem da empresa, né? Sim. Então, acho que isso é um ponto legal. Então, legal. Então, resumindo o que você falou, eu vou recrutar um comercial, eu vou olhar se ele sonha grande e tem um sonho bem definido, se tiver um valor emocional ainda melhor, né? Eu vou olhar se o sorriso dessa pessoa contagia, né? É um diferencial, né? Interessante. E qual foi o terceiro que você tinha mencionado mesmo? Vamos lembrar. Mas tinha um terceiro que você mencionou. Foi. Conduta passada. Isso, então se a pessoa Evidências de sucesso. Verdade. Então, entender ao longo da trajetória dela quais foram os marcos de sucesso que ela teve, que é provável que ela consiga repetir esses sucessos junto com você nessa jornada. Com certeza, com certeza. Legal. Faz muito sentido, né? Sim, tudo isso. Total. E fora, claro, né? Você vai avaliar, sim, alguns aspectos de soft skill da pessoa, algumas outras coisas também, né? O alinhamento cultural com a sua empresa, se ela acredita naquilo que você acredita, o quanto ela está disposta a se doar ali para a companhia, e algumas habilidades também técnicas. Você acha que, por exemplo, você mencionou que muitas dessas pessoas que você recrutou na Prudential eram pessoas que não tinham bagagem vendendo, comercial, né? Não. Então, você acha que esse ponto de hard skills, a pessoa entender de técnicas e tudo mais, é um fator a se priorizar no recrutamento ou não? Isso é algo que você pode ensinar e vamos priorizar muito mais soft skills, por exemplo? Olha, eu acho que você pode ensinar. Lógico que chega um determinado ponto de uma empresa, de uma equipe, você não vai ter o tempo para formar aquela pessoa igual foram os primeiros. Então, você tem que, às vezes, procurar pessoas mais bem preparadas. Só que o que eu vi? Toda pessoa de sucesso, elas são pessoas que têm base familiar forte. Não tem problema se era pai e mãe simples, mas que eles aprenderam dentro de casa o que é certo, fala a verdade, honra a palavra, chega no horário, sabe? Esses valores, e às vezes são exemplos que a criança viu o pai fazendo, correndo atrás, a mãe, entendeu? Então, isso aí é mais importante. Se você encontrar essas qualidades todas que a gente comentou e a pessoa não tem uma habilidade comercial, é treinável. Principalmente se ela sabe onde ela quer chegar, ela tem um sonho para realizar. Então, você vai direcionando. E outra, não é à toa que Deus criou 2 orelhinhas e uma boquinha. Se você ouviu com o coração, eu acho assim, todo líder ouviu com o coração que ele quer um sítio para viver aquilo ali com a família. Toda vez que essa pessoa está dando uma rateada, está meio desanimado, é perguntar: ô João, o que aconteceu? Estou vendo que você está assim, você está desistindo do seu sítio? Da sua mãe lá na banheira? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos sentar? Vamos reorganizar? Acabou. Aquilo, você resgata ele de uma coisa que ele está deixando para lá. Perfeito. Eu acho que você lembrou de algum sonho aí, não lembrou? Cara, eu acho que eu entraria pro seu time, eu tô cumprindo os critérios aí. Eu tô olhando aqui, o olhinho tá brilhando, eu acho que ele tem algum sonho aí, que envolve valor emocional. É que eu concordo muito com o que você trouxe. Eu acho que, não só para time de vendas, mas se tratando de time de vendas, eu acho que é real que
Acho que conhecimento, técnica, gatilhos mentais, tudo isso a gente ensina. Agora, caráter. Caráter não dá para ensinar, né? Então, eu acho legal você mencionar isso, porque é algo que a gente prega muito aqui no Partners. Principalmente porque grande parte dos empreendedores, quando eles entram, eles ainda estão naquele estágio que eles mesmos vendem o seu negócio, né? Então, eles mesmos são os próprios donos, os comerciais, fazem um pouquinho de tudo. Ou seja, essa contratação de um primeiro vendedor é um grande momento, né? Assim, eu acho que num negócio, numa jornada dele, quando o próprio dono vende é quando você começa, quando os seus colaboradores começam a vender é quando você cresce, e quando os seus clientes começam a vender para você é quando você escala. É verdade. Mas grande parte das pequenas e médias empresas ainda estão nessa primeira transição, né? E aí até talvez por falta de experiência, na hora de achar um primeiro vendedor, é um desafio muito grande. Primeiro porque muitas vezes não entendem quais são essas características que eu devo buscar. Segundo, porque muitas vezes ele vai trazer um vendedor para um negócio que não tem nada de processo comercial definido, não tem um pitch montado, não tem nada. Ou seja, não adianta eu querer trazer também uma pessoa que nunca vendeu na vida para estruturar toda a minha área comercial, né? Então, eu acho que essa é uma outra dor, assim. Mas antes, eu até quero entrar nesse lado de processo comercial, mas acho que só para ficar claro para todo mundo, dentro desse seu processo na Prudential, então você entrou ali como vendedora, com o tempo você se tornou gestora. E como é que era esse seu dia a dia, você gerindo essas pessoas? Enfim, conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Então, antes de ter os primeiros profissionais, era 80% dedicado o tempo para encontrar o diamante. Legal. Porque uma coisa que as pessoas têm que entender também o primeiro, ele tem que ser excepcional. Porque todos os outros que vão entrar vão ficar de olho nele. Entendi. Sabe aquela coisa de contaminar, contagiar? Ele vai ser um exemplo ali. Ele vai ser um exemplo. Se o empresário ele erra, se o líder erra nesse primeiro, nesse segundo, sabe o que ele faz? Ele mesmo tipo o abraço do afogado. Eu vou lá ajudar esses aqui, eu morro junto. Porque estão tão fraquinha, gente tão diferente do que eu busco, do que tem a ver comigo, sabe? Ao passo que talvez a empresa ainda não tenha nenhum processo. Vamos pegar aí, algumas empresas que estão começando e não tem um processo definido. Mas esse primeiro, ele é tão bacana, ele é tão sensacional, ele tem uma visão de te ajudar tanto que aquilo te motiva, contagia, até para você criar um negócio com ele, você dá a voz pro cara, sabe? Então essas coisas são muito interessantes. Eu não abri mão da qualidade do meu primeiro profissional. Entendi. Foram 843 entrevistas em 10 meses para eu achar a primeira pessoa. Caramba. Loucura, né? Loucura. E mostra que talvez seja melhor, então, esperar encontrar a pessoa certa do que trazer uma pessoa na dúvida. Só gasta tempo, energia e dinheiro jogado fora. Sim. E o pior, essa pessoa pode determinar a falência do seu negócio. Até porque, como você falou, essa primeira pessoa vai vir e ela vai servir como exemplo para as próximas. Sim. Né? E lá nesse período da Prudential, você, além de recrutar essas pessoas, o processo comercial na época, quando você começou a trazer essas pessoas, já estava estruturado? Sim. Ou foi um trabalho que foi feito ali? Como é que foi? Sim, tem um modelo extremamente estruturado, né, de mais de 130 anos. Um modelo que dá certo no mundo, então isso direciona muito as pessoas. Entendi. Só que existe o esqueleto do modelo. Tá. E aí vem o tempero individual de cada um. Tá. Que aí, tanto é que as pessoas não entendiam. No nosso caso, a gente sofria auditorias, porque as pessoas não entendiam como que a gente vendia 3, 4 vezes o segundo lugar. Anos e anos e anos. Não, estão fazendo coisa errada. Mas, na verdade, o tempero era isso que eu ensinava no detalhe, de olhar cada cliente como único. E em vez de pensar no cifrão, quanto que ia ganhar daquele plano, faz o melhor para a pessoa. Então, assim, eu acho que essas coisas, elas têm cada vez mais que serem resgatadas. Tá. Eu fico olhando, vocês são extremamente jovens
uma empresa jovem de apenas 3 anos e vocês estão nesse patamar. Com certeza, se eu te chamar para um podcast que eu vou fazer isso, eu quero saber tudo. Porque eu tenho certeza que vocês vão falar coisas seguinte, você pode ter os sócios melhor na técnica, nisso, naquilo, mas a essência de vocês é um ser humano diferenciado. Entendeu? Faz sentido? Sim, total. E como é que, não sei se você pode compartilhar, mas como é que é esse processo que você falou que já tem lá há tantos anos? Sim. Como é que funciona esse esqueleto, pelo menos? Sim, o esqueleto é o seguinte, primeiro, é o esqueleto da venda como um todo. Você tem que ter o cliente para tentar vender para ele. Né? Então, depois que você tem ali um número X, um planejamento, igual aquele filme A Procura da Felicidade, Sim. com o Will Smith, Sim. Né? Que ele ficava ali no telefone, lembra? Um outbound, uma cold call ali, entendi. Eu já contratei o Cris para um evento digital online que eu fiz, nós ficamos amigos até, um fofo. Que legal. Depois você olha lá, quando eu apareço bonitão no Instagram, ele escreve alguma coisa e fala, vai comer, você tá magra. Figura aí. Você tá bem de amizade, então. Vai comer. Bom, aí o que eu fazia? Né? Eu fazia, não, aí o modelo, você tem que ter o cliente, então organiza para você ligar. Organiza um dia antes para você não perder tempo. Depois você senta e vai ligar. Tem que ter meta de agendamento. Você tem que fazer a conta ao contrário. No nosso caso, olha, o profissional que agendasse, vamos colocar aí, 20 clientes na semana, 50% desmarcavam. Então, eles só realizavam 10. Entendeu? De cada 10 fechamentos, cada tentativa de fechamento, de cada 10 eu fechava 3 em média. Entendi. Então, para eu conseguir um norte que era 3 por semana, 3 vendas de seguro por semana, imagina a quantidade de nome aqui na lista para ligar, a quantidade que eu tinha que marcar, visitar, entendeu? Então, é o modelo de vendas tradicional. Entendi. E a mesma pessoa faz esse fluxo inteiro ou tem um pessoal de pré-vendas? Inteiro. Lá no caso, sim. Inclusive, é extremamente bem remunerado pelo fato de você trazer o cliente. Porque se eu venho aqui para te vender alguma coisa, fez total sentido, você gostou, você, né, viu que é um profissional bacana, você automaticamente vai me recomendar para as pessoas que você gosta. Sim. Entende? Então, esse processo de ganhar a confiança do cliente para ter a recomendação é o motivo das empresas pagarem bem. Entendi. E essa base que vocês prospectavam era então o próprio vendedor que ficava responsável por construir essa base ou vinha do marketing? O próprio vendedor, cada um de nós. Entendi. Né? E como é que ele fazia isso? Via, como você falou, indicação relacionada? Primeiro no mercado X, amigos e familiares. Entende? Então... Mesmo porque, se tratando de seguro de vida, são as primeiras pessoas que a gente gostaria de saber o seguinte: nossa, se tiver um câncer, vai ter um dinheiro para se tratar no melhor hospital. E aí por diante, entendeu? Só que aí, a partir daí, vem as recomendações. Porque por mais que, por exemplo, você conheça muitos amigos do seu irmão, do seu pai, não são todos. Então, sempre ele vai lembrar de alguém para te recomendar. Entendi. Então, era um processo bem, como, de certa forma, tradicional de vendas ali mesmo. Mas muito, pelo que eu sinto do que você falando, muito criterioso a nível de métricas. Então, fazer tantas ligações para converter tal. Exatamente. Então, vocês tinham total clareza de qual era a porcentagem, né, de conversão, digamos assim, em cada uma dessas etapas. Exato. Ficavam muito em cima disso. Exato. Tanto é que eu acho que, no nosso caso, que foi um sucesso, né, extraordinário, o que aconteceu, a palavra número 1 era disciplina. Por exemplo, os meninos todos ali, eu chamo de meninas, uma maneira carinhosa de falar da minha equipe, né? Eles já tinham ali a meta de recomendação. Então, ele já sentava com a lista, com os nomes. Então, ele tinha meta de agendamento. E, poxa, muita gente não está interessada em agendar para falar sobre seguro, você concorda? Concordo. Eu tenho um tanto de outras coisas para fazer, me liga semana que vem. É tipo isso. Então, eles eram um batalhão de pessoas sentadas ali
ligando. E era caso vida ou morte. Toda terça e toda sexta, que era o dia das ligações, estava todo mundo ali de uma forma como se fosse na guerra. Entende? Se um deles faltasse por algum motivo, todo mundo ficava preocupado, porque sabia que aquilo ali era o dia mais importante. Entendi. Eu lembro, só para te falar um caso, um profissional meu, sempre muito educado, muito sorridente e tal, e uma das viagens internacionais que a gente foi antigamente, hoje ainda é caro, mas dependendo do plano de celular, você paga caríssimo para usar o telefone lá fora, só que antes era mais ainda. E a esposa ligou para falar o valor da conta no meio ali daquela concentração dele de ligar e marcar os clientes. E eu vi ele nervoso pela primeira vez. Ele falou com ela, mas por que você não me ligou depois de meio-dia? Você sabe que eu estou fazendo a minha agenda. Caramba, eles entendiam que ali era tudo ou nada para o sucesso. E como que você fazia para gerar essa sensação neles, assim, esse senso de urgência e de... Eu provava que por A mais B, se a Ana Carvão conseguiu, se você fizer isso, você vai ser campeão. Aí o que aconteceu? Eu fui a maior formadora de campeões da história da empresa. Porque se a Ana Carvão conseguiu, então vamos lá, você tem que fazer isso aqui. Entendi. E aí eu, graças a Deus, sou ótima vendedora para convencer. Entendi. Para convencer você quando eu acredito no negócio. Aí pronto, eles acreditavam. E aí que era uma explosão de vendas. Pra você ter ideia, teve uma reunião no Rio que a minha equipe, imagina, 100 profissionais de vendas, naquela semana que tinha reunião no Rio, todo mundo fez 3 vendas, 300 vendas em uma semana de seguro de vida. E aí veio um par, né, de outro estado e falou, Ana, o que vocês estão fazendo? Aí eu falei, disciplina no TA, telefone approach. Ele, não, estou te perguntando, o que vocês estão fazendo? Aí eu, disciplina no TA. Aí ele fez assim, virou as costas, não me cumprimentava mais. Por quê? Porque isso é muito simples pro tamanho do sucesso que a gente tinha. Eu esperava que você ia dar uma cereja, uma receita de bolo, né? Uma coisa muito diferente. Muito diferente. É o básico bem feito, né? Que a gente fala. Extremamente bem feito, a ponto que nada externo que tirasse o foco poderia chegar naquele momento da guerra. Porque a gente não vencia o campeonato lá na rua visitando o cliente. A gente vencia aqui, aqui, lotando a nossa agenda. Entendi. E como eu acho que eu tô aqui nesse ponto de como manter o time com essa sensação, com essa energia, porque eu percebo que, principalmente para quem faz esse tipo de prospecção ativa, você toma muito não. Você vai tomar muito mais não do que sim, né? Mexe um pouquinho com a cabeça da pessoa, né? E eu, além aqui do Partners, eu sou franqueado de uma rede de escola de idiomas. E no início, quando a gente abriu a primeira unidade, eu fazia essa prospecção ativa. E, poxa, eu tomava não o dia inteiro, né? Porque era a mesma coisa. Eu ligava para uma lista fria e interrompia o dia da pessoa para oferecer curso de inglês para ela. Certo. Então, era a mesma coisa. Pô, cara, semana que vem eu vejo isso e tal. Não era prioridade no dia da pessoa. Então, eu tomava muito não. Mas acho que um ponto de virada, para mim, foi ouvir de alguém que eu não vou me lembrar quem foi, mas que cada não que eu tomava, eu estava mais próximo do meu sim, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava fazer 100 ligações ali no dia, por exemplo, e que tudo bem eu tomar 90 nãos, eu só precisava de 10 sims. Isso. Então, cada não que eu tomava, tudo bem, vamos pro próximo, é natural, faz parte, né? Eu acho que isso me ajudou naquele processo, né? Então, isso é algo que você costumava trabalhar bastante? Com certeza. Eu sempre falei isso para o meu time. Vendas é lei das médias. Quantas recomendações você tem que ter, quantas ligações que você tem que agendar, quantos clientes que você tem que visitar para fechar X. Lá no caso do inglês, você tinha uma meta por semana, um objetivo? Sim, era a mesma coisa. Eu tinha tantas ligações para agendamentos por dia. Eu comecei a entender que dentro da minha agenda, eu conseguia atender 8 pessoas por dia. Dessas 8, eu fechava em média 3
vendas ali, né? Então eu comecei a seguir exatamente o mesmo fluxo que você mencionou. O que a gente foi fazendo com o tempo foi qualificando essa base, né? Então, ao invés de eu pegar uma base fria, que no início era uma base fria, criar outros canais de aquisição, né? De geração de lead, que me traziam leads mais quentes, então, através de produção de conteúdo, através de indicação dos próprios alunos, enfim, vamos criando diversos canais, gestão de tráfego, né? Então, você conseguia atrair leads um pouco mais quentes, onde ao invés de eu precisar fazer 100 ligações por dia para agendar 8 pessoas, eu fazia 20 ligações por dia para agendar as mesmas 8. Então, a gente foi qualificando cada uma das etapas. Mas eu acho que esse é o legal de você quebrar em etapas, como você mencionou, porque fica mais fácil de você otimizar na coisa, né? Porque é simplesmente você olhar, poxa, meu time está ligando, está fazendo muitos agendamentos, mas esses agendamentos estão tendo uma taxa de no-show muito grande, então quer dizer que é aqui que eu tenho que corrigir. Né? Melhorei aqui, vou melhorar o próximo e assim por diante. Né? Então traz clareza nesse processo, né? Então acho que é um caminho legal. E aí até levando aqui um pouquinho mais para a realidade da galera que pode estar assistindo, que é dono de uma agência ou de um e-commerce pequeno. Pô, beleza, quero estruturar minha área comercial, meu processo comercial. Por onde que eu começo? Então, vamos imaginar o cenário que eu mesmo, como empreendedor, estou fazendo as vendas ali, mas muito na indicação, né? Então, conheço um amigo aqui, ou eu faço parte de um grupo de networking, vendi para uma pessoa lá, mas agora eu quero partir para esse outro passo de ter no meu time começar a vender. Por onde que eu começo a estruturar esse processo comercial? Então, eu acho que a primeira coisa é traçar o perfil do cliente que você quer atingir. Tá. No caso do seguro, a gente via que pessoas casadas com filho davam mais atenção, filhos na idade escolar principalmente, davam mais atenção ao nosso produto do que o solteiro, que não tem que preocupar. Entendi. E como é que vocês descobriram isso? Porque fazendo análise as métricas das taxas de fechamento, que é o que você estava falando, entendeu? A gente via que fechava muito mais para casados do que para solteiro. Tanto é que depois eu desenvolvi uma habilidade para fechar muito solteiro também. Legal. Então, nesse caso aqui, eu olharia para os clientes que eu já atendo e tentaria encontrar um padrão entre eles. E tentaria pensar em alternativas ou direcionar recomendações para pessoas com esse perfil. Tá. No nosso caso, era no tete-a-tete. Né? Olha, você conhece algum amigo? Você lembra de algum amigo que acabou de ter neném? Ou que casou recentemente? Entendeu? Direcionando a recomendação. Então, eu acho que, primeiro, eles têm que ver qual que é o perfil de cliente que está mais tendo sucesso ali no negócio. Porque se colocar energia nesse perfil no primeiro momento, a chance de dar certo é maior. É igual eu fiz. Depois, com o tempo, eu fiquei expert em ensinar eles a vender para solteiro. Porque tem muito solteiro que tem condição de pagar um belo seguro. Outra coisa também, que bem direcionada é possível, direcionar as recomendações para pessoas que podem pagar valores maiores, contratos maiores. Entendi. Né? Então, nesse caso, faz até mais sentido. Talvez não faça sentido eu pedir indicação para todos os meus clientes. Porque se eu tenho um cliente que está pagando um ticket baixo que eu não quero, ele vai me indicar alguém pessoas que pague o nível dele. Então, talvez o ideal seja eu pedir indicação para aquele cliente que paga aquele ticket que eu desejo ter outros. Exatamente. Tá. Ou então direcionar com uma sutileza, né, para o cliente mais simples. Olha, quem que é a pessoa mais bem-sucedida que você conhece hoje? Entendi. Porque esse perfil de cliente também gosta muito disso aqui. Você me passaria essa recomendação, eu vou te dar um feedback, com certeza ele vai te agradecer. Então, entendeu? Porque por mais que a pessoa está num momento, ela sempre conhece alguém que é um expoente em alguma área. É uma forma também que eu ensinava o pessoal. Porque assim, não tem jeito, né? O processo na vida da gente, com certeza... Você tem quantos anos? Aí eu entrevistando. Eu vou fazer 22 mês que vem. Olha isso, né? Então, com 22 anos e o sucesso que vocês já vêm construindo, fruto da capacidade de vocês, você já saiu de um patamar e hoje você já vive coisas diferentes que uma galera de 22 anos não vive, certo? Sim. Então, você tem acesso a pessoas diferentes ali, porque você está pagando um preço para conquistar isso na sua vida. Então, eu mostrava isso para eles, né? Vamos pagar o preço para poder ir num restaurante melhor?
para poder pagar aquela academia melhor, Entendi. Para poder fazer isso assim, porque lá você vai conhecer pessoas de um nível melhor e tudo vai fluindo de forma natural. Não é ser interesseiro, é saber o seguinte, não, olha, peraí, eu morei no porão, mas eu mereço estar numa mansão, só que tem um caminho árduo para chegar lá. Mas bora, eu vou fazer. O que é que tem que fazer? É tipo isso, Entendi. né? Uma coisa que o Thiago, que é aqui do nosso time, sempre fala, nosso diretor, ele fala de você não economizar em investir na mesa que você está sentado, né? Então, é uma coisa que ele faz muito, assim, particularmente ele e a galera que assiste o Pod lembra do Thiago que apresentava as outras temporadas. E, poxa, o Thiago é um cara que sempre está investindo muito em grupos de networking, em mentorias e tudo mais, para que ele possa estar sentado na mesma mesa dessas pessoas que podem ser potenciais clientes, parceiros, Sim, sócios. Com certeza. Momento, né? Com certeza. É um pouco do conceito, inclusive, lá desse espaço de eventos que você está fazendo. É o que o pessoal promove por lá, né? Fazer eventos, conhecem outras pessoas, enfim. Mas legal, então o que você está dizendo aqui, se eu quero estruturar minha área comercial primeiro de tudo eu vou entender o meu ICP, né? Meu perfil de cliente ideal. Sim. Seja, no caso, se eu sou B2B, se eu sou uma agência, né? Vou falar de qual é o segmento. Então, poxa, eu entendi que eu atendo muito bem empresas da área da saúde, que faturam pelo menos R$100 mil por mês, e sei lá. Então, ele vai definir quais são esses critérios, que sejam de São Paulo, por exemplo. Então, ele vai definir quem é esse perfil, justamente para que ele possa, uma vez que ele sabe qual é esse perfil, entender quais são os canais ou qual é a melhor forma de eu impactar esse perfil, né? Porque uma coisa que a gente pode entender no caso de vocês da Prudential, que vocês vendiam para uma pessoa física, beleza, eu vou pegar meu telefone e vou ligar para essa pessoa. Agora, se eu sou uma agência querendo vender para uma empresa grande, dificilmente vai ter um telefone dessa empresa que eu vou poder ligar e falar, eu queria falar com o diretor de marketing aí. Eu vou ter que encontrar um outro caminho de impactar, né? Então, assim, o que você enxerga assim, sobre isso? Não sei se você já teve também experiências vendendo B2B ou foi sempre mais para o B2C, mas, enfim, o que você acha que pode ser um bom caminho para essas empresas buscarem para encontrar o canal certo de impactar o decisor final? Você falou uma coisa bacana, que hoje em dia, muitos dos caminhos é buscar os cursos onde você vai ter um networking com pessoas, perfis, né, que tem muito perfil. Então, isso é uma maneira também, que acaba que os negócios acontecem de forma natural. Agora, sim, existem várias formas, eu sou muito criativa, eu sempre mostrei muito isso para o pessoal. Agora, muitas vezes, por exemplo, quando um profissional se dava muito bem com médicos, e quando o cliente desmarcava e estava ali meio que o tempo ocioso, ele ficava meio, por exemplo, no hospital é mais fácil de acontecer isso. Eu sei que o Dr. Ricardo atende nesse hospital aqui nesse horário, mas ele toda hora desmarca comigo, eu não consigo, a secretária não passa ligação. Só que o Dr. Ricardo, ele foi indicado do Dr. José, que fechou um planão e que me falou que ele precisa muito. Então, peraí, eu preciso chegar nesse cliente. Então, é criar alternativas de abordagem. No caso dos meninos, os meninos iam ali e ficavam esperando uma oportunidade para se apresentar, pelo menos se apresentar. Olha, eu te liguei algumas vezes, a gente não conseguiu marcar, sou Ana Diamante, indicação do doutor. Eu acho que assim, a criatividade é uma coisa que é mágica e é disponível de todo ser humano. Alguns acionam ela, outros não. Depende do tamanho do sonho de cada um. Se o sonho que a pessoa tem envolve valor emocional, ela vai arrumar criatividade para chegar. É tipo isso. Que legal. Eu acho que, me colocando no lugar de um empreendedor, o que eu faria, né? Acho que quando você está começando ali o negócio, um negócio B2B, por exemplo, o seu público ele normalmente vai ser em empresas menores, e eu acho que em empresas menores você ainda consegue bater na porta delas, né? Então, ligar lá para falar com o dono. Então, se você é uma agência que atende clínicas odontológicas, você liga na recepção da clínica, mas você vai conseguir chegar em quem toma essa decisão, né? Com o tempo, conforme você vai crescendo, isso passa a ficar cada vez mais complicado você acessar empresas maiores.
Agora, uma coisa que a gente fez aqui, por exemplo, usando a criatividade que você mencionou, lá no início, como é que a gente usou 2 estratégias para trazer contas grandes para dentro, criativas. A primeira delas foi, a gente pensou assim, poxa, para que eu traga uma empresa grande, eu preciso impactar o diretor de marketing dessa empresa. Ele é o CMO, ele que vai tomar essa decisão de me contratar. Só que eu não vou conseguir acessar esse CMO ligando lá na empresa ou enviando e-mail. Aí a gente pensou, cara, onde que esses CMOs estão? O executivo viaja muito, então eles estão o tempo todo no aeroporto. O que a gente fez? Começou a anunciar no aeroporto. Então a gente começou a expor a nossa marca. Sensacional, adorei. Porque a gente entendeu que os diretores de marketing estavam sempre nos aeroportos. Então eles viam a nossa marca lá, com isso nos conheciam. Então esse era um caminho para a gente começar a gerar esse reconhecimento de marca. Um outro caminho que a gente fez, nós criamos na época um podcast chamado CMO Playbook, que ainda existe, onde a gente convida CMOs para participar desse podcast. Olha, poxa, que legal! Uma vez que eu tenho o CMO de uma empresa na minha frente conversando, eu estou me vendendo para ele, eu estou criando relacionamento, então eu tenho um canal direto para eventualmente fazer negócio com ele. Então veja, a gente basicamente, as principais contas que nós trouxemos até hoje foi nessas estratégias diferentes, criativas, estando em eventos, como você mencionou. Então, na minha opinião, acho que tem que estar no orçamento de vendas ali de qualquer empreendedor, todo mês estar num evento, numa mentoria, num mastermind, para conhecer essas pessoas que podem ser potenciais clientes. E eu acho que não tem segredo, assim, pelo menos todas as vezes que eu conversei com alguém de uma agência grande, de um e-commerce grande, eu pergunto, cara, qual que é o segredo para trazer contas grandes? Não tem segredo. É justamente relacionamento. Né? Acho que é o principal, se não o único caminho para você fechar esse tipo de coisa, né? E um pouquinho além, né? Acho que uma vez que você tem esse relacionamento com esse diretor de marketing, você entender como prestador de serviço o que você pode fazer para que ele também possa crescer lá na empresa dele. Porque uma vez que ele, como diretor de uma empresa ou funcionário de uma empresa, traz mais resultado por meio do seu serviço, logo ele tem mais destaque lá dentro também. Com certeza. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho assim que pode ser uma boa sacada aí para quem está assistindo. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui já até aqui, pelo menos passar dessa primeira para a segunda etapa que a gente falou ali no início. Então, o próprio empreendedor estava vendendo até então, e ele agora vai começar esse processo de trazer um time, né? E aí você mencionou, né, os critérios que são legais de avaliar, tomar muito cuidado com esse primeiro vendedor que vai entrar. E para definir o processo, entender quem é esse cliente ideal para que você entenda onde que esse cliente está. Acho que esse é o caminho, né? Eu acho que basicamente esse é o caminho. Boa. E lógico que igual você falou que você levava muitos nãos tentando ali vender o curso de inglês. Sim. E é ruim pra caramba, né? Poxa, é cansativo. É ruim, a gente vai perdendo a força. É encontrar pessoas que têm uma mente forte, sabe? Que já passou por alguma situação de dureza, mas foi pra frente. Legal. Não fica chorando. Sim, Não fica chorando, ele continua. Eu acho que o segredo é esse, não parar. Mas você sabe que, acho que apesar, claro que tem toda uma questão ali de você, a pessoa acreditar no sonho da empresa e tudo mais, mas acho que nada também como você remunerar bem as pessoas ali, né? Acho que esse, principalmente falando de time comercial, time de vendas gosta no fim do dia de dinheiro. E reconhecimento. E reconhecimento. Então, e uma dúvida que as pessoas têm é como comissionar, né, o time comercial. Eu sei que muitas empresas às vezes é um valor fixo, outras é uma porcentagem do contrato, outras são escalonáveis, então cada venda que ele faz é uma comissão maior. O que você já testou de modelos de comissionamento e o que você acha que funciona melhor? Então, eu acho que nada mais justo, a gente usa assim esse termo, C igual a C. A sua contribuição é proporcional à sua compensação. Legal. Então, por exemplo, eu acho, vamos supor, eu te falo aqui, olha, a meta, vamos colocar, a meta do mês são 10 cursos vendidos. Tá. Se você vender 10, em vez da sua comissão ser 20%, vai passar... aí você ganha 20% de comissão. Mas se você vender 15, a sua comissão já passa para
25%. Entendi. Sabe, eu acho que uma proporção de você ceder como empresário para a pessoa ganhar mais. Por quê? Porque quanto mais ela vai estar ganhando, mais motivada ela vai estar para vender mais. Mais você ganha. Mais você ganha, mas mais do que isso. Todo o time vai ver um fazendo, um batendo a meta, um ganhando dinheiro e vai se motivar. Não, eu também, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Então, eu acho assim, uma boa área comercial, ela tem que ser bem remunerada e reconhecida. Reconhecimento. Tá. É um negócio até muito interessante, porque no meu time eu via pessoas mais interessadas em ser reconhecidas e o dinheiro como consequência. Olha que interessante. Por que você acha que isso é um perfil do comercial, de gostar desse... Todo ser humano é vaidoso, não é? Tá. Não tem jeito. Então, é um negócio perigoso, né? Você vê assim, a estratégia do mundo aí, é fácil pegar muita gente pela vaidade. Sim. Só que o que era legal lá? A gente envolvia as conquistas de reconhecimento como oportunidade de ter um pai, uma mãe e um filho, uma esposa com você num palco. Em vez de eu levantar o meu troféu, eu entregar para minha mãe. E falar, mãe, obrigada por tudo que você fez por mim. Eu fiz isso com a minha. Na verdade, eu fiz com o meu pai. Meu pai ficou lá tão forte com o troféu ali, eu e a minha mãe chocada, que eu nunca imaginei aquela reação dele, que aí depois de um tempo eu peguei e passei para mamãe. E aí um fotógrafo bateu uma foto linda, minha mãe chorando. Legal. Entende? Então, quando você vai nutrindo, todo ser humano ele é bom. Ele nasceu com um lado bom muito mais forte do que o ruim. Só que se você nutrir o lado bom e essas coisas, que são as coisas que deixam a gente feliz, o reconhecimento para poder falar, mãe, obrigada por tudo, pai, obrigado. Legal. Era uma força a mais. Pô, incrível. E eu gostei. Então, o comissionamento, eu gostei desse conceito que você falou, que como é que era? Ser igual a ser. Ser igual a ser. Então, quanto mais ele vende, maior é a porcentagem de comissão contribuição, dele. Maior a compensação. Legal. Perfeito. E porque, querendo ou não, uma vez, isso incentiva ele a cada vez vender mais, né? Ele chegou num número, ele vai querer mais, cada vez mais. Perfeito. E uma coisa que eu achei legal, que você mencionou, me parece que na Prudential tinha muito... Você mencionou de campeonatos, a pessoa ganhar tal coisa, isso rankings. Então, como é que era isso, assim? Porque isso, com certeza, eu sei que comercial é competitivo também, então isso com certeza era um fator que incentivava muito a querer ganhar isso. Como é que era isso lá? E eu acho que é legal a gente entender que, poxa, como é que eu posso adaptar algum tipo de disputa assim numa empresa menor? Sim. Eu tenho 2, 3 vendedores, como é que eu posso incentivar e criar uma rixa saudável entre eles, uma né? competição sadia, vamos colocar competição assim. sadia. Então, como é que era isso lá? Lá era com foco em convenções internacionais, eram 2 por ano. Primeiro começou nacionais e internacionais, depois as 2 passaram a ser internacionais. Agora, para a empresa pequena, você não pode criar uma convenção desse padrão, começa, às vezes, na realidade do seu time. Talvez o seu time com uma média de remuneração ali de 8, de 5 mil, não sei, e tal, ganhar uma TV de 75 polegadas é um prêmio gigante. Sim, com certeza. É a renda dele. Então, cria alguns prêmios, sabe? E num período curto, às vezes, assim também. Tem estratégia. Eu acho que todo empresário, quanto mais você investe, tempo, energia, dinheiro, mais a gente vai ter de retorno. Pra você ter ideia, eu já coloquei um carro dentro da agência, da minha agência. Ninguém fez isso, nem a empresa. Legal. Eu coloquei um carro para o meu time vender mais. Nesse ano nós fomos campeões de novo. Legal. Então tinha esse incentivo. Mas aí eu já tinha condição de pagar pelo carro, mas nem sempre foi assim. Entendi. Então eu acho que qualquer negócio... E é legal você disputar com gente boa. Porque se o empresário contrata gente boa, está montando um time de pessoas boas, um gosta de ganhar do outro. Sim. Um vai puxando o nível do outro para cima. Sabe, também, você está vendo como tudo é uma engrenagem? Sim. Para dar certo o sucesso, não é uma ponta solta, é um acaso. E não é só dar certo, é um sucesso duradouro. Legal. E Ana, então depois indo
indo para uma parte final aqui, assim, você depois deixou a Prudential Isso. E para o que você está olhando agora? Quais são os projetos? Quais são os planos? Então, eu tenho um segmento, eu tenho um negócio de seguro ainda, eu acho que o seguro sempre vai me acompanhar, mas a minha paixão é treinar pessoas. Tá. Igual eu comentei, eu cheguei a formar uns 300 milionários com venda de seguro, vários campeões, e eu quero passar isso. Então, por exemplo, em agosto, dia 26 e 27, eu vou fazer a primeira imersão no meu espaço, que você conheceu. Sim. E eu falo o seguinte, esse treinamento é interessante, né? Porque até o ambiente você foi. Sim. Então, você olha ali e fala o seguinte, peraí, olha, eu morei num porão, sem banheiro, com a minha filha, não tinha nada lá dentro, a não ser um colchão furado. Eu estou aqui, minha casa é quitada, minhas conquistas foram sem sair com chefe, sem fazer nada de errado, com trabalho duro. Como assim você não vai conseguir? Você tem a obrigação de conseguir mais, mas então vamos junto, vamos traçar uma estratégia, vamos ver o que tem que ser feito, o que você não pode deixar de fazer dia a dia, semana a semana, ano a ano, até conseguir. Que legal. Então, eu acho que aquele ambiente ali, já a pessoa que entra, ela não vai sair igual. Sim. O ambiente, ele inspira, né? É uma coisa que a gente busca fazer, a gente faz diversos eventos aqui no Partners, né? E a gente sempre busca colocar esses empreendedores que estão começando nesses eventos em lugares que talvez ainda não são a realidade deles. Perfeito. Então, por exemplo, a penúltima edição do nosso principal evento, que é o PXP, nós fizemos no Grand Hyatt, no Rio de Janeiro, que é um baita de um hotel, por exemplo. Sensacional. E uma vez que a pessoa está ali, ela sente, poxa, existe um próximo nível que as pessoas estão vivendo que eu posso chegar lá, né? Então, acho que o espaço que você montou, ele, de certa forma, reflete isso também, né? A pessoa vai ali, entende o que é. Então, acho que isso é muito legal, né? E um ponto que eu sempre faço essa pergunta em todos os episódios. A gente acredita demais, Ana, demais. Eu acho que você tem tudo a ver com isso. Em conexões, em relacionamento. A gente, aqui no Partners, busca promover algo que a gente chama de empreendedorismo colaborativo. Sim. A gente sente que sempre que um empreendedor entra no ecossistema, antes de entrar, na verdade, todo mundo se enxerga como concorrente no mercado, ninguém fala com ninguém. Mas parece que uma vez que a pessoa entra no ecossistema, vira uma chavinha e ela quer ajudar. Que próximo, legal, né? Que legal. Então isso é algo que a gente estimula demais, esse poder dessas conexões. Como a gente falou no início, a gente quer, é isso que a gente acredita, né? E eu queria entender de você o quão importante conhecer as pessoas certas foi ao longo da sua jornada. Então, em os momentos chave que, poxa, tiveram pessoas que abriram eventualmente portas para você. E se você tiver em mente uma conexão em especial que foi assim, game changing, que mudou o seu jogo, uma pessoa ou alguém. Eu sei que provavelmente foram várias pessoas que fizeram diferença na sua trajetória, mas aqui a gente gosta de dar o espaço talvez para dedicar a uma pessoa, uma conexão que foi importante para você. Então eu queria entender um pouquinho a importância de conhecer as pessoas certas e uma conexão que foi muito legal na sua jornada. Tá. Bom, nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas, isso não tem jeito. A gente já ouviu isso realmente tem um impacto gigante na nossa vida. Então, à medida que você tem pessoas de sucesso e tendo mais sucesso perto, você falou uma coisa interessantíssima do conceito da Partners, que não é aquela concorrência, é um crescimento colaborativo. Eu nunca tive medo do concorrente. Porque o concorrente ele pode copiar tudo, mas ele não pode copiar a sua essência, o que está dentro de você. Sim. Entendeu? E se o concorrente faz melhor, está fazendo melhor, peraí. Então, tem uma maneira melhor ainda de eu fazer. Então, eu gosto muito disso. Sim. Então, eu achei muito legal. Vocês vão longe, mas muito mais longe do que eu acho, do que eu já vi aqui, do que vocês estão alcançando. Porque vocês estão na contramão, né? Muitas vezes no mercado a pessoa fica com medo do concorrente, quer esconder o jogo. A gente acredita que, assim, se a sua ideia é boa, por definição ela vai ser copiada. Então, tudo bem as pessoas copiarem, porque quem copiar vai estar sempre atrás. Porque as pessoas copiam o que a gente fez, mas elas não sabem o que a gente vai fazer. Então, enquanto a gente está fazendo algo novo, elas ainda estão copiando o que a gente já fez. Então, elas vão estar sempre atrás. A gente avança, ela vai copiar. Então, as pessoas que
têm essa mentalidade são as pessoas que hoje lideram o mercado. Então, pode perceber, qualquer pessoa super bem sucedida que você conhece, que lidera o mercado, não está copiando outra pessoa. Ela que puxa o mercado para cima, né? Sim. Então, eu acho que não tem que ter essa preocupação. As pessoas, naturalmente, você tem uma boa ideia, ela vai ser copiada. Se ela não é copiada, pode ser um sinal que sua ideia não é tão boa assim. Não tão boa, exatamente. Então, acho que não tem que ter medo, e por isso que a gente acredita nisso, assim. Poxa, as pessoas podem entrar no ecossistema e podem se abrir. Não tem que ter medo de falar quanto está vendendo, das dores que está passando, porque acho que uma vez que você faz isso, você tem a oportunidade de ajudar quem está do outro lado. Quem sabe você está conversando com uma pessoa que já passou pelo momento que você está passando e ela pode te ajudar a chegar onde ela já chegou. Então a gente sente muito isso, por isso que a gente estimula tanto que isso aconteça, né? Mas me conta aí, uma conexão que foi importante para você? Então, um ex-presidente da Prudential, ele falou comigo, isso aí mudou a minha vida, assim, sabe? Porque eu levei muito a sério. Ele falou, olha, para montar o seu time comercial, Ana, busque pessoas melhores do que você, em pelo menos um ponto. E eu levei isso muito a sério. E eu fui uma obstinada para encontrar pessoas melhores do que eu. E aí o que aconteceu? Eu contribuía com aquela pessoa, no que eu sabia, e que eu sabia que era precioso, mas elas contribuíram muito. O processo de lapidação foi recíproco. Sim. Entendeu? E aí ajudou a Ana a estar aqui, tendo a oportunidade de bater esse papo tão agradável com um empreendedor. Né? A gente fica super feliz. E eu gosto muito disso que você falou, porque eu acho que no fim do dia a gente tem que contratar pessoas melhores do que a gente, justamente para que elas nos falem o que fazer, e não a gente falar para elas o que elas devem fazer, né? Então acho que não tem que ter medo. Acho que o empreendedor, ele muitas vezes vai ter que abrir mão do ego dele. Sim. E vai ter que deixar de fazer algo que ele entende que faz a 100% para alguém que no primeiro momento talvez vai fazer um pouquinho abaixo do que ele fazia, mas que com o tempo vai fazer ainda melhor. Afinal, você contratou a pessoa para fazer aquilo. Isso. Né? Então, acho que bate muito com o que a gente acredita aqui. Então, Ana, assim, o tempo voou do nosso papo aqui. Ficaria por horas aqui conversando, mas acho que o que a gente conversou aqui, com certeza, quem não só ouvir, mas aplicar o que a gente trouxe aqui, vai poder, com certeza, colher muitos resultados. Então, poxa, super obrigado, tá, pela sua participação. Eu agradeço, adorei, obrigada mesmo. E Ana, se quem quiser te acompanhar nas redes sociais, agora é seu momento, Ana. Assim, fala aí onde é que a gente te encontra, fala aí. Bom, o meu Instagram é Ana Diamante 10 Oficial. Né? Lá eu sempre estou colocando os conteúdos sobre os cursos que eu estou aí começando a fazer. E vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Perfeito. Tá? A gente fica super feliz de ter te conhecido, de ter você aqui próximos. E você que chegou aqui até o fim do podcast, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo seu tempo, por você estar dedicando esse tempo para o seu negócio. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @SejaUmPartner, e fica ligado aí que todas as semanas a gente solta aí mais um episódio do Partners On Demand. Valeu, grande abraço e até a próxima. Partners On Demand.